Ê, Flamengo, vocês estão de brincadeira, hein? Vamos falar sobre a derrota do Flamengo, vamos falar aí. Saiu na madrugada. Flamengo toma decisão sobre Lucas Paquetá, atacante. Vem, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, botão aqui embaixo. Inscrever-se, vambora para 951 mil inscritos, rumo a 1 milhão de inscritos. Se inscreveu? Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca aí também comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Primeiro de tudo, eu sei que você tá aborrecido. Eu estou aborrecido. Perder sempre é uma merda, né? Vamos ser bem sinceros aqui. E ainda mais da forma que se deu a derrota, numa entregada de paçoca do senhor Leonardo Pereira, que não estava nem pressionado, né? Não tinha nenhuma marcação-pressão em cima ali do Léo Pereira, caramba, ele vai perder a bola. Ele entregou nos pés do Coelho, que finalizou e fez o gol. Agora, sem crise, tá? Não é o fim do mundo. Dá para o Flamengo reverter essa situação fora de casa. Agora, foi um jogo fraco do Flamengo. Ofensivamente, o time ele só começa a criar oportunidades a partir do momento que o Samuel Lino entra em campo, né? Aliás, o Samuel Lino foi o líder em finalizações do Flamengo, foi o líder em toques na área, dentro da área do oponente, o líder em duelos vencidos e o líder em dribles certos, pessoal. Teve um impacto assim. Ao todo foram 32 minutos que o Samuel Lino jogou e já teve um impacto absurdo dentro de campo. O Lianco, que tem uma marra, parece que, sabe, querendo dar lição de moral no Alacião. O Lianco que tem uma marra que foi humilhado pelo Samuel Lino dentro de campo com os dribles que ele deu. Então, o que há mais de positivo é o Flamengo, de fato, contratou um grande jogador. Que isso, Pedrão? Você tá falando baseado em minutos, gente? Tô falando baseado em minutos mesmo. Pra mim, quando o cara é diferente, você já pesca logo. E, pelo menos eu pesquei isso do Samuel Lino. E se o Samuel Lino tiver condições físicas, pra mim, já tem que ser o titular no jogo contra o Ceará. Queima já! Pedrão vai botar quem do lado esquerdo? O Michael, o Cebolinha, o Plata, que joga do lado direito, o Felipe Luiz tá dando louca e botando o cara pra jogar por dentro, sendo que o cara não joga por dentro, daí o cara não tá jogando nada e realmente não tá jogando nada, mas por teimosia do treinador, né? E a gente precisa também contestar o Felipe Luiz nesse ponto. Outra coisa de bom desse jogo tenebroso, devasto do Flamengo, Saul sem ritmo de jogo, sem entrosamento, e, cara, já deu pra ver que a qualidade do passe do cara é diferenciada. Você vê o passe que ele deu pro Alacian, que ficou dentro da área, teve uma chance clara ali naquela situação e acabou, enfim, desperdiçando a situação, mas muito bom jogador o Saul, tá? Acho que vai entregar bastante alegria para a nação rubro-negra. 65 mil, vamos arredondar aí, pessoas no Maracanã para ver o Flamengo perder. Para mim, o protagonista, aliás, o antagonista, Léo Pereira, né? Léo Pereira. Porque, gente, veja bem, vamos lá. O Flamengo perdeu. E suposto, o Flamengo não fez jogo para perder, gente. O Flamengo não fez jogo para perder. O Léo Pereira, ele tem 70% de responsabilidade, pelo menos 80% aí, da derrota do Flamengo. Porque você vai virar para mim e vai dizer: Pedrão, mas não era pro Felipe Luiz poupar e coisa e tal. Meu amigo, entrou em campo os melhores, tá? Com a melhor condição física possível. O De Arrascaeta tá entre os melhores do elenco? Tá. Mas tá frágil fisicamente. Ou tô mentindo? O De Arrascaeta tá jogando o quê? Me diz aí, desde que voltou do Mundial.
Tava arrebentando no pré-mundial, fez o primeiro gol do Flamengo no Mundial, mas depois jogou o quê? Quero que você me diga. Não jogou nada, fora do jogo. O Jorginho já estava jogando há 12, 10 jogos seguidos. Uma hora vai estourar, filho. Não é videogame. Até no videogame, quem joga videogame sabe, se você bota o mesmo jogador, ele vai cansar. Né? Na Master Liga, no modo carreira da vida aí, que você sabe disso. Né? Jogador não é máquina. Entendeu? Mas o Jorge Jesus, ele botava mentira. 8. Aquela escalação com Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Rafinha, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Diego... Entraram 8. Pode pesquisar aí. Tá mentindo, entra aí. Entrava o René, entrava o Rodinei, entrava o Vitinho, entrava o Lincoln, entrava o Tuller, entrava o Rodolfo. Tá? Aí tem uma outra diferença também, que o Flamengo não tinha elenco. Tinha que entrar esses caras aí, Vitinho, Lincoln, Rodolfo, Tuller. Hoje o Flamengo tem elenco. Tem elenco pra quê? Não é pra mexer o elenco? Não é pra rodar o elenco? Pra conseguir... O Flamengo não perdeu porque poupou, pô. Tira essa ideia da sua cabeça, o Flamengo não perdeu porque poupou. O Flamengo perdeu porque foi incompetente, não conseguiu furar a retranca do Atlético Mineiro e teve a entregada de paçoca do Léo Pereira. Esse erro foi capital e para mim inadmissível. Eu defendo o Léo Pereira, falo que ele é subestimado, que ele tem que ser mais valorizado, mas ele não pode entregar a paçoca da forma como ele entregou nesse jogo de ontem, gente. E nem estava pressionado, entendeu? Agora, a ver como vai se comportar o Flamengo. Não é a prioridade, beleza. Agora, joga uma pressão para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores da América, que sirva de lição esse primeiro jogo para o primeiro jogo do Flamengo da Copa, da Copa Libertadores, né? Contra o Internacional, que vai jogar em casa. O Flamengo tem que construir a vantagem em casa. Gente, no mata-mata, você perder a primeira em casa é algo devastador. Vai ser muito difícil, por mais lá o Flamengo ganhou no passado 2 vezes. Os caras vai começar o jogo, eles não vão sair para o jogo. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Vão continuar, vão tentar em dado momento ali fazer uma pressão, mas vão continuar atrás. Tá? Agora, tem que melhorar essa produção ofensiva do Flamengo, que tá fraca. Já não é de hoje. Quem vem salvando o Flamengo são jogadores defensivos. É só você ver. O time, repara só, o Flamengo só faz gol no segundo tempo. Ontem nem no segundo tempo fez. Vamos relembrar aqui? A própria Atlético Mineiro no Brasileiro, gol no segundo tempo. O Red Bull Bragantino, gol no segundo tempo. Fluminense, gol no segundo tempo. Santos, nem fez gol. São Paulo, gol no segundo tempo. O que está acontecendo com a produção ofensiva do Flamengo, que só aparece quando o adversário está mais desgastado no segundo tempo, e aí entram algumas peças ali e os defensores marcam os gols do Flamengo. Vamos relembrar, né? Contra o Fluminense, tudo bem, foi o Pedro que fez o gol, mas quem dá o desvio da casquinha no primeiro pau é o Léo Ortiz, que já tinha cabeceado outras bolas perigosas no gol do Fluminense, e que o Fábio fez boas defesas. Contra o Bragantino, quem fez o gol de empate do Flamengo foi o Léo Pereira, e quem fez o segundo gol do Flamengo foi o Wesley, numa jogada de quem? De um lateral esquerdo defensivo, que é jogador da linha de defesa, o Matias Vinha. Tudo bem que quem deu assistência foi o Alacian. E no jogo com o Atlético Mineiro, o gol sai de uma bola parada, gol de cabeça do Léo Ortiz. Cadê a produção ofensiva do Flamengo, que é o melhor ataque? Até meio uma incoerência, é o melhor ataque da competição, no caso do Campeonato Brasileiro. E nos últimos jogos parece que tem sumido, só aparece no segundo tempo. Acho que o Felipe Luiz ele precisa se atentar a isso. Por que o Flamengo só está conseguindo arrumar alguma coisa
no segundo tempo. Tudo bem, ontem teve até uma bola no travessão do Everton Araújo, um bom chute do garoto, aquela coisa toda, mas agora, Matheus Gonçalves, é o que eu sempre falo, questão física do jogador é limitada. Você vê que os adversários tomam fácil a bola dele. Ele precisa evoluir. Fez até uma boa jogada no começo do jogo ali, mas precisa evoluir naturalmente nesse aspecto. Pelo menos eu penso, tá? Dessa forma. O Jorge Carrascal acabou que não foi apresentado para a torcida do Flamengo, porque ainda não assinou. Pode até ter assinado no momento que você está assistindo esse vídeo que eu estou gravando aqui, mas ele passou por exames médicos, foi aprovado nos exames médicos. Entretanto, o Flamengo ainda aguarda uma documentação específica vinda do Dínamo de Moscou para que ele assine o processo. Tem a questão de fuso horário do Brasil para a Rússia, que é de mais ou menos 6 horas, e aí você dificulta toda essa situação. Hoje o Flamengo vai oficializar e, naturalmente, nos próximos jogos o Carrascal já deve estar disponível. Talvez até contra o Ceará, pode ser que ele esteja disponível. Hoje teremos a entrevista de apresentação do Samuel Lino às 2h30 da tarde, com transmissão da Pedrão RNTV, a partir das 2h10, 2h20, mais ou menos. Vamos entrar ao vivo na Pedrão RNTV para fazer a entrevista de apresentação do Samuel Lino, que já deixou uma impressão super positiva para a torcida do Flamengo. Quem apita o próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Ceará, é ele, Rodrigo Pereira Sampaio, tá? Ele que é o árbitro, Flamengo e Ceará, às 6h30 da tarde, estádio do Castelão, Fortaleza. Gordola já voou para lá. Hoje ele vai para a apresentação e amanhã ele vai viajar para lá para a gente fazer essa cobertura. Eu vou ficar do estúdio com o WL e com o Marquinho, beleza? Agora, eu preciso entender do Felipe Luiz do porquê ele deixou o Plata em campo até os 35 minutos do segundo tempo, sendo que ele só não foi o pior dentro do campo, porque o Léo Pereira entrega a bola, dá uma assistência, né? Para o Atlético Mineiro fazer o gol. Aí, realmente, para competir, fica difícil, né? Mas precisa rever isso aí, né? Pessoal, vamos lá. O Everton Cebolinha não foi pro jogo, tá? E eu, sinceramente, não entendi. O Felipe Luiz tentou explicar o porquê, disse que ele tá com uma tendinite, enfim, mas é uma contratação caríssima que o Flamengo fez. 16 milhões de euros que o Flamengo pagou pro Benfica. É por isso também, quando eu lembro, olha, pessoal, o Marcos Braz, esse Bozo, nenhum é bom, maravilhoso. Que um deixou a herança aí do Michael e do Everton Cebolinha, que, cara, o Flamengo tem que negociar e os dois jogadores estão desvalorizados, porque simplesmente esqueceram como é que joga a bola, né? Não dá para entender esse tipo de coisa. O Samuel Lino deu entrevista pós-jogo e falou o seguinte: me senti muito bem. No começo ainda estava um pouco confuso. Nunca joguei no Brasil profissionalmente, mas depois fui me adaptando. Uma pena o gol impedido. Podia ser uma estreia com gol que evitaria a derrota, falou o Samuel Lino. E, cara, é uma pena mesmo, por pouco ali o Samuel ficou impedido. E o Samuel também, ele estava caído no chão. Depois ele levanta, só que aí acaba que o Emerson Royal cruzou e ele estava no chão ainda, aí ele levanta, mas tenta voltar ali para não ficar impedido, mas acaba que não consegue. O Flamengo faz o gol, mas o gol é invalidado corretamente pela arbitragem. Mas, cara, já deixou uma baita impressão esse novo jogador do Flamengo. Na entrevista pós-jogo, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falou sobre a situação de poupar jogadores na Copa do Brasil. E ele falou: é um planejamento onde eu decido os jogadores. Arrascaeta e Jorginho não foram vetados, mas pela sequência e pelos dados, não seria prudente colocar hoje e domingo ambos os jogadores, fala Felipe Luiz, deixando claramente que vai utilizar os atletas no domingo contra
a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, competição do qual o Flamengo é líder, tá? Ele falou também sobre a questão do Alacian, né? Muita gente apontando o dedo pro Alacian, já querendo botar uma pecha que ele não tem. Ele é apenas um jogador, na minha visão, que tem personalidade e não leva desaforo pra casa. E o Hulk é chato pra cacete, ninguém fala porcaria nenhuma, só porque é mais velho, já tá consolidado no futebol. E o Felipe Luiz falou, é ele, é o jeito dele. Não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. Sim, vai irritar alguns jogadores. O que ele não pode nunca é ser violento e agressivo. Cara, você tem o Fagner no futebol brasileiro. O cara agride todo mundo. O cara acabou com a carreira pô, deu entrada lá no Ederson, vocês lembram disso? Já deu várias entradas violentas e você não vê ninguém, a opinião pública voltada contra ele, entendeu? Tem um ou outro que costuma falar aquela coisa toda, aí parece que o Potker aí, jogador do William Potker, deu uma entrada nele, botou o dedo na cara dele e foi chorar pra imprensa, sendo que ele bate todo mundo. Aí já estão tentando botar essa pecha no garoto que arruma confusão e eu discordo. Já fui bem franco, já conversei para vocês sobre isso. Léo Ortiz foi perguntado sobre o interesse de clubes europeus na sua contratação. Recentemente, o Red Bull Leipzig da Alemanha fez uma proposta ao Flamengo pela contratação do jogador e o Flamengo recusou prontamente essa proposta. O clube alemão planeja fazer uma nova proposta pelo jogador e ele falou na Zona Mista o seguinte: minha cabeça está focada no presente, minha cabeça está focada aqui, no Clube de Regatas do Flamengo. E é isso aí, o Flamengo não tem que aceitar a proposta pela saída dele. O próximo compromisso do Flamengo é no Ceará contra o Ceará. Depois o Flamengo tem o Atlético Mineiro no estádio da Arena MRV, jogo esse que acontece no dia 6, na quarta-feira, às 7 horas da noite. Eu fiquei sem entender isso aí, porque geralmente é no mesmo dia, jogou quinta, joga na outra quinta, mas não, jogou na quinta, 9h30, vai jogar na quarta, 7 horas da noite, transmissão da Pedrão NTV, e tem Flamengo e Mirassol no dia 9 de agosto, aí já no próximo final de semana, sem ser esse agora que nós entraremos, às 6h30 da tarde, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o final, né, do retorno do Campeonato Brasileiro, beleza? O Flamengo agiliza, acelera no mercado para tentar buscar a contratação de um centroavante, de um atacante, de um outro jogador para fazer essa função. O Flamengo entende que o time precisa de um cara ali na frente que se mexa mais que o Pedro para se tornar uma alternativa e, pelo que deu a entender, vão tentar também a contratação de um zagueiro, tá? Porque tem 3 ali, o Alexandre porventura pode jogar de zagueiro, e tem os da base, né? Que o Felipe Luiz mal coloca os garotos para jogar também, beleza? O Flamengo acertou a saída de 2 jogadores recentemente aí, do Sub-20, o volante Cauã Menegatti, que foi para o Atlético Paranaense, e também do volante Luiz Alcélio, que está a caminho da equipe do Vitória. Informação do meu amigo em conjunto com o Flabase, grande Rian, lá de Fortaleza. Pessoal, em meio à campanha da torcida do Flamengo pela contratação de Lucas Paquetá, a diretoria rubro-negra observa a situação de Lucas Paquetá após a absolvição na Inglaterra e não descarta fazer uma nova consulta junto ao West Ham pelos valores do jogador. O sonho, porém, fica distante do ponto de vista econômico-financeiro e teria que ser adiado para se tornar viável, ou então o Lucas Paquetá fazer uma força descomunal no clube londrino para que se transfira ao Flamengo. O Flamengo observa e deve, não descarta, inclusive deve fazer uma nova consulta, pelo menos até por obrigação, né? A torcida quer demais o jogador pelo valor do atleta após essa absolvição. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e tamo juntão. Saudações rubro-negras.